Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Quero compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra de Deus. Bom dia, Jaque, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é transformadora, né? Vamos começar o nosso devocional e eu quero começar lendo uma porção grande da palavra. Na verdade, eu quero ler dois pontos da palavra importantes. Um está no Evangelho de Mateus e o outro está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero começar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Preste bastante atenção nesse texto. É um texto muito conhecido de todos nós, mas às vezes lemos e não percebemos as entrelinhas. São palavras de Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo falando. Ele diz o seguinte: Mateus 6, versículo 25 em diante. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Preste atenção. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, acrescentar uma hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo. Eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que se preocupam e correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha que fantástico essas palavras de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, de preocupação, mas de fortaleza e de amor. De fortaleza e de amor. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre como viver acima da ansiedade. Como viver acima da ansiedade. De repente você deve estar falando assim, pastor, mas eu não sou ansioso. Eu não sou ansiosa. Bom, você se preocupa? Existe algum momento do seu dia ou da sua vida que você fique preocupado? Então, se você fica preocupado, você é ansioso, é ansiosa, porque a preocupação é uma das características da ansiedade. A preocupação é uma das características da ansiedade. E, queridos, a ansiedade, ela é o mal do século. A gente, como pastor, já falei aqui, a gente atende muitas pessoas e a grande maioria com problemas de ansiedade, medo do futuro. Porque ansiedade nada mais é do que excesso de futuro.
Como a depressão é excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro. A pessoa está muito preocupada com o que virá, como será, o que vai acontecer, e agora? E o presente passa e a pessoa deixou de aproveitar o cuidado de Deus no presente, no hoje. E hoje, através da palavra de Deus, eu e você vamos aprender a viver acima da ansiedade, porque a ansiedade ela chega, ela é natural. Quem não se preocupa? A preocupação ela até soa como responsabilidade. Não, eu me preocupo porque eu sou responsável pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos, pelos meus negócios. Tudo bem, responsabilidade é uma coisa, ansiedade é outra coisa. E o próprio Jesus Cristo diz: não se preocupem com a sua própria vida. Ele está dizendo: ei, a vida é minha. Ou você ainda não entendeu isso? Quem controla a sua vida sou eu. A sua vida me pertence, diz o Senhor. Se meu Pai alimenta as aves do céu, que dirá de nós, que somos a coroa da criação? Então descansa. Descansa. Sabe, queridos, como tudo na vida, a ansiedade também tem as suas consequências. A ansiedade também gera em nós consequências. Existem pessoas que ficam doentes, fisicamente falando, por causa da ansiedade. A ansiedade ela gera pensamentos acelerados, ela gera preocupação, ela gera estresse. A ansiedade ela gera consequência em nós. E para aliviar o peso dos problemas da ansiedade, cada pessoa tem um refúgio. Sabia disso? Para aliviar a ansiedade, cada pessoa tem um refúgio. Eu vou dar um exemplo. Alguns comem além da conta. Alguns têm a falta de controle econômico, sai comprando tudo porque o comprar alivia a ansiedade. Gastam mais do que pode. Pessoas têm como refúgio alguns vícios, a bebida, por exemplo, é um deles. No fundo, todos esses escapes, refúgios, são para encobrir a ansiedade. A pessoa come demais, se sente prazer naquele momento, mas aí passa o tempo, volta a ansiedade de novo. A pessoa gasta além da conta, na hora que sai com as sacolas na mão é aquele alívio, mas depois passa esse alívio, a ansiedade volta. A pessoa bebe, enche a cara, fica bem ali, naquele momento, aquele estado de êxtase, passa, acorda na manhã seguinte com ressaca, e não só a ressaca, a ansiedade voltou de novo. A ansiedade causa muitos males. E uma das principais características da ansiedade é a preocupação. Sabe, a pessoa fala: estou preocupado, não sei como será amanhã, estou preocupado, como será daqui para frente. A preocupação ela é um dos males da ansiedade. A preocupação é um dos reflexos, consequências da ansiedade. Mas Jesus diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não se preocupe com a sua própria vida. Quem está falando isso, gente? Não sou eu, não é seu vizinho, não é seu amigo, não. Quem está falando isso é o Criador dos céus e da terra. É aquele que tem o controle da vida humana na mão. É aquele que domina sobre todas as coisas porque é soberano. É Ele que está dizendo: não se preocupe com a sua própria vida.
Quem está te dizendo isso nesta manhã é Deus. Não sou eu. É a palavra. Você crê na palavra de Deus? Você confia na palavra de Deus? Porque é ela que está sendo ministrada no seu coração, é ela que está sendo ministrada no meu coração. Quando vivemos preocupados, queridos, perdemos a motivação, desanimamos, os nossos sonhos parecem ir embora, deixamos de fazer a vontade de Deus. Querido, a preocupação ela gera milhões de coisas. Nós temos a ansiedade, a maior característica e a consequência da ansiedade é a preocupação, e a preocupação ela gera milhões de coisas. E a preocupação ela nos tira o que temos de mais importante em nós: a paz na jornada da vida. Não temos mais paz quando estamos preocupados. Agora, seja realista. Estar preocupado resolve alguma coisa? Responde para você mesmo. Estar preocupado resolve alguma coisa? Se resolvesse, ótimo. Você ficaria preocupado, o problema era resolvido e você continua seguindo a jornada da sua vida. Agora me diz, a preocupação resolve? Ela não resolve o problema de hoje. Pelo contrário, ela tira a paz de hoje. Então, ficar preocupado é deixar de confiar naquele que disse: não se preocupe com a sua própria vida. Se ele falou, é porque ele garante. Se ele falou, é porque ele te conhece, ele conhece o seu futuro. É como se Jesus Cristo estivesse falando: não se preocupe com a sua própria vida. Você não faz ideia do que vem aí. Você não faz ideia da grandiosidade que eu tenho preparado para você, o plano que eu tenho para a sua vida. Sabe, de acordo com o texto que lemos, queridos, esse Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, de acordo com esse texto, o grande problema do ansioso é a incredulidade. O grande problema do ansioso é a incredulidade. Ele fica ansioso porque ele perdeu a fé. Perdeu a fé. Ou está com a fé balançada diante daquele que é todo poderoso, diante daquele que tudo pode, tudo faz. Bom dia, Haroldo, bom dia, Rose, bom dia a todos que estão chegando aí. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe grandemente. A principal consequência ali da ansiedade ela existe por causa da incredulidade. Queridos, é possível viver tranquilo, crendo que o Senhor supre, realiza todas as coisas. Ele não fez até hoje. Eu sempre costumo dizer, querido, de repente você não tem tudo aquilo que você gostaria de ter. Tem muitas coisas, se eu fizer uma lista aqui, tem muitas coisas que eu gostaria de ter. Tem muitas coisas que eu gostaria de viver. Tem muitas coisas que eu gostaria de experimentar. Eu não posso ser hipócrita. Existe. Mas, queridos, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para viver. Porque em Cristo Jesus, todas as minhas necessidades, da minha casa, da minha família, são supridas nele. Então, quando a gente não acredita nessa provisão diária de Deus, porque Deus é o provedor de todas as... Queridos, eu não estou falando só de bens materiais e de recursos materiais, eu estou falando também no interior, a paz que precisamos, Deus supre. O controle emocional que precisamos, Deus supre. A perspectiva de um futuro melhor, Deus dá na nossa mente. A certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as necessidades nossas, emocionais, mentais, físicas, inclusive de bens e recursos,
está nas mãos do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E nesse texto que lemos, Jesus Cristo diz: pois buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É fazer parte desse reino, é viver inserido nesse reino. E esse reino não é no céu, esse reino é aqui na terra. O céu só é a continuação de tudo aquilo que começamos a viver no reino aqui. Então é possível você já viver, experimentar o reino de Deus na sua vida aqui, hoje, agora. Ontem eu falei um pouco sobre isso na pregação de ontem. A gente começa a viver o reino de Deus agora, hoje. Experimentando essa paz que excede todo entendimento, experimentando essa graça. É possível. É possível. Agora, eu quero, antes da gente entrar na aplicação dessa mensagem, desse devocional, eu quero destacar por que não devemos andar ansiosos. Por que Jesus Cristo diz: não andem ansiosos, não se preocupem com a sua própria vida? Para de viver ansioso, para de se preocupar com amanhã. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você que está online comigo, temos hoje 27 pessoas, glória a Deus por isso. Então a pergunta é para essas 27 pessoas, e para mim também, 28. Eu quero fazer uma pergunta bem sincera. Você tem certeza que você vai acordar amanhã? Você tem certeza que você vai acordar amanhã? Responde para você. Amém, Meire. Você tem certeza que você vai acordar amanhã? Isso é uma garantia, uma certeza que você tem? Eu não tenho. Eu confesso, queridos, eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora. E eu confesso também, não me preocupo. Minha vida pertence a Deus. É Ele que vai fazer a minha meia hora daqui para frente. É Ele que está no controle daqui a meia hora da minha vida. E eu vou ficar ansioso para quê? Como eu sempre falo, a vida, ela só acontece num lugar. E esse lugar se chama hoje, agora. A vida não acontece daqui a meia hora. A vida não acontece daqui a meia hora que já passou. Não, a vida acontece no lugar agora. São 6h23 da manhã. Agora estamos existindo. 6h23 da manhã, daqui a pouco vira passado, já virou, são 6h24, ou seja, 6h23 da manhã já foi, já virou passado. Eu já não tenho mais o controle das 6h23 da manhã, já foi. E o que eu fiz nesse minuto que passou? Então, queridos, ficar ansioso, a primeira coisa, é incoerente. Por que ficar ansioso? Ficar ansioso é uma coisa incoerente, a ansiedade é incoerente. Não faz sentido, não tem lógica. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 que lemos: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto o que comer, o que beber, o que vestir, o que fazer. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. A sua vida, a vida que eu te dei, a vida que você está vivendo, ela é muito mais importante do que ficar pensando no futuro, se vai ter, se não vai ter, como vai ser, como será. Viva a vida agora, porque a vida acontece num lugar só e se chama agora. São 6h25, ou seja, 6h24 já foi.
Consegue entender? Percebe que é uma coisa incoerente, sem lógica? Segunda coisa, a ansiedade é irracional, não faz sentido. Mateus 6,26 diz, observe as aves do céu. Jesus está dizendo, queridos, meus filhos amados, a coroa da criação, aqueles que eu criei com muito amor. Observem as aves dos céus, Jesus está dizendo. Eles não semeiam, ou seja, eles não trabalham, eles não colhem, eles não guardam. Mas o meu Pai os alimenta. E ele continua o versículo, ele diz, queridos, não tem vocês, eu e você, muito mais valor do que essas aves? Então, queridos, a ansiedade é irracional. Ela não faz sentido. Ela gera doenças psicossomáticas, a pessoa vai virando no estresse, acaba virando depressão. É irracional. Ei, se ame. Goste de você, se ame. Não permita que a ansiedade venha te agredir. Não permita isso. Jesus está deixando bem claro para você, é irracional. Outra coisa, a ansiedade é ineficiente, ela não serve para nada. Sabe por que ela não serve para nada? Olha o que Jesus diz nesse mesmo texto que lemos, Mateus 6,27. Quem de vocês, por mais que se preocupe com a vida, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus está dizendo o seguinte, o que adianta ficar preocupado? Você não tem controle na sua vida me pertence. Quem de vocês, diz o Senhor, pode acrescentar mais uma hora no seu tempo de vida? Aí você perde tanto tempo preocupado, ansioso, e a vida passa. Você não aproveitou aquilo que Deus já te deu. E quando você vê, você viveu uma vida ineficiente. Lembra que eu falei que quando a gente tiver aquele encontro final com Deus, aquele encontro que acontece logo depois da morte, a primeira coisa que Deus vai nos perguntar é o que você fez com a vida que eu te dei. É isso aí, Cláudia. O que você fez com a vida que eu te dei? Por que você viveu tanto ansioso nessa vida que eu te dei? Uma vida que poderia ter sido vivido melhor, mesmo diante dos problemas e tudo, se você tivesse entendido a paz que eu derramei sobre a sua vida, você teria vivido de forma diferente. Ansiedade, querido, ela impede de desfrutarmos o que é mais importante na vida, que é a presença de Deus, que é estar com a nossa família, que é desfrutar dos pequenos momentos que a vida nos proporciona. A ansiedade nos faz esquecer das promessas de Deus. Eu falei na pregação de ontem, quem assistiu o culto de ontem, Deus deu uma palavra poderosa no meu coração ontem. E eu falei que a gente precisa dizer sim para os planos de Deus. Existe um plano de Deus para a nossa vida, precisamos dizer sim, aceitar o plano e viver o plano de Deus. E uma das coisas do plano de Deus é vivermos uma vida tranquila, sem ansiedade. Seja bem-vinda, Letícia. Deus te abençoe, querida. Viver uma vida sem ansiedade.
Só um minuto, queridos, eu estou anotando aqui uma coisa que chegou, senão eu posso esquecer, é importante. A gente tem um plano para viver, e se a gente ficar muito ansioso e preocupado, a gente não percebe os detalhes do cuidado de Deus dentro desse plano de vida. E o tempo passa. O tempo passa. Agora, eu quero que você entenda. O que precisamos fazer para viver acima da ansiedade? Já vimos até aqui que a ansiedade ela só causa coisa ruim para a nossa vida. Perda de tempo, doenças, preocupações, depressão, perdemos o sentido da vida, nos afastamos do Senhor. Essas são as consequências de uma pessoa ansiosa. Queridos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tenha certeza que o mais Ele fará. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem um propósito para a sua vida. Queridos, entenda uma coisa, tudo que acontece na minha vida e na sua vida faz parte de um plano. Você sabia disso? Tudo. Ah, pastor, até as coisas ruins, tudo. Tudo o que acontece na sua vida, tudo faz parte de um plano de Deus. Faz parte do propósito que Deus tem para a sua vida. Agora, de repente, você não está entendendo, de repente, o que está acontecendo. Agora, de repente, você olha para a situação e acha que é loucura. Agora você olha para a situação e fala, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo, com a minha casa, com a minha família? E como eu sempre falo aqui, queridos, os questionamentos, eles são legítimos. Os questionamentos, eles são legítimos, naturais. Ei, você é homem, você é mulher, você é ser humano. Não se culpe de sentir, de repente, medo. Os sentimentos, eles estão aí para serem sentidos, porém, não é para permanecer nele. Quando o medo chegar, você sentir o medo, é legítimo. O que não pode é permanecer uma vida no medo. Chegou a preocupação e tudo por causa da ansiedade, é legítima. Mas o que você não pode viver é ansioso e nem preocupado. Então os sentimentos, eles precisam ser administrados. E a palavra de Deus está aí para nos ensinar como administrar a nossa vida. Por isso que ouvir a palavra, ser alimentado pela palavra todos os dias é importante. Porque através da palavra de Deus aprendemos, como hoje estamos aprendendo, como administrar a nossa vida, as demandas da nossa vida. Então os sentimentos, eles são legítimos, o que não pode é permanecer nele. Você acha que às vezes eu não sinto medo? Eu sinto. Eu sou um ser humano. Às vezes acontece alguma coisa na minha vida, o medo chega. O medo chega. Aí eu me ajoelho, começo a orar ao Senhor e eu falo, Deus, que medo é esse? Aí eu pego a palavra de Deus e leio que a presença do perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor? Jesus Cristo que está na minha vida. Querido, o medo vai embora. A questão não é você sentir, o problema é você permanecer naquilo que você está sentindo. Eu não tenho como bloquear ou como deixar de fazer do pensamento entrar na minha cabeça, por exemplo. Eu não tenho como filtrar, bloquear. O pensamento às vezes vem. Agora, o que eu decido quando ele chega? Essa é a questão. Quando o medo vem, o que eu decido em relação a ele? Quando a ansiedade vem, o que eu decido em relação a ela? Quando o pensamento ruim vem na minha cabeça, o que eu decido? Ei, você
é senhor dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Você não pode ser escravo dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Você é senhor deles. Você manda neles. Isso é um fruto do Espírito, o domínio próprio. O Espírito Santo habita em nós, ok? Você é templo do Espírito Santo. Então, quanto mais você vive um relacionamento com Deus, quanto mais você está inserido numa comunhão plena e diária com Deus, você começa a brotar em você o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, a paciência, a temperança, o amor, a amabilidade. E uma delas é o domínio próprio. Você controla o que você vive. Então chegou o sentimento de medo, põe para correr. Chegou a ansiedade, põe para correr. Aqui não. Aqui habita o Espírito Santo, aqui habita o meu Senhor, o meu Deus. Eu vivo por Ele, nele, com Ele. Você tem autoridade como filho de Deus. Então não permita. Sabe, queridos, a ansiedade ela nos destrói fisicamente. Ela consome a nossa saúde. A ansiedade nos destrói emocionalmente. Nos destrói espiritualmente, roubando a paz de Deus. Não viva ansioso. Ansiedade destrói relacionamentos. Você já viveu do lado de uma pessoa extremamente ansiosa? Não dá. Não dá para viver ao lado de uma pessoa extremamente ansiosa. Não tem como. Sabe, queridos? Eu vou pegar pesado agora. Ansiedade é um câncer na alma. É um câncer na alma que vai destruindo, vai corroendo. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você nesse devocional. E agora a gente vai entrar na aplicação da mensagem para a gente finalizar. A boa notícia é que eu e você podemos viver acima da ansiedade. Sabe, nesse mesmo texto que lemos de Mateus, Jesus, o próprio Jesus, dá a receita para alinhar as nossas emoções e viverem acima da ansiedade. E é isso que eu quero compartilhar com vocês no devocional. Agora que eu vou começar a mensagem, a aplicação dela. Vimos as causas, as consequências de uma vida ansiosa. Mas eu quero compartilhar com você lições que aprendemos com Jesus nesses versículos que lemos. Para viver acima da ansiedade, para viver acima da ansiedade, aplique a fé que você tem nas promessas de Deus. Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? É, Patrícia. Era uma receita que ela tinha, né? Aplique a fé nas promessas de Deus. Você é um homem de fé, uma mulher de fé? Coloca a fé em prática. Coloca a fé em prática. Mateus capítulo 6, versículo 30, Jesus está deixando muito claro isso. Ele diz: queridos, se Deus veste assim a erva no campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus está dizendo: ei, aplica a fé. Aplica a fé. Existe promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Para vivermos essas promessas, precisamos aplicar a fé nelas, andar sobre elas. Viver acima da ansiedade é caminhar sobre as promessas de Deus. Coloca a sua fé em prática. Não adianta dizer eu tenho fé, eu creio. Não. A sua forma de vida vai declarar a sua fé. Grave isso. A sua forma de vida declara a sua fé. Eu consigo olhar para você como qualquer pessoa. Você consegue olhar para ela e ver se ela tem fé ou não, pela vida que ela leva. Aí você diz: nossa, que homem de fé, que mulher de fé.
E fé, ela agrada a Deus. Quando Deus olha para mim e para você como filhos e vê que somos homens e mulheres de fé, o coração de Deus se enche de alegria. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, você pode fazer qualquer coisa para agradar a Deus, qualquer coisa. Você pode ser um homem honesto, você pode ser um homem que frequenta uma igreja com frequência, em todos os cultos você está ali sendo abençoado pela palavra. Você pode fazer bem ao próximo, você pode fazer um monte de coisa. Mas se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Então não adianta. Tenha fé primeiro, depois ajude as pessoas. Tenha fé primeiro, é fé que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então a primeira coisa, aplique a fé nas promessas de Deus. Deus tem promessa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ah, pastor, onde estão as promessas de Deus para a minha vida? Aqui. Nesse livro aqui que de repente você nunca leu. Nesse livro aqui que você de repente nunca abriu. Aqui tem promessas. Aqui tem promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Queridos, eu quero abrir um parênteses, vou aproveitar e já falar sobre isso, para a gente já caminhar para o final. Tem mais 3 coisinhas que eu quero compartilhar antes da gente orar. A partir do mês que vem, eu vou abrir um discipulado online. Um discipulado online. Que discipulado é esse? É uma plataforma onde você entra e lá você vai ter estudos profundos da palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Não é leitura bíblica, é estudo bíblico. A partir do dia 1º do mês que vem eu vou abrir essa plataforma para um estudo bíblico. É totalmente gratuita, viu, queridos? Eu não cobro nada, eu não consigo cobrar essas coisas. Eu não consigo, porque eu recebi de graça. E de graça eu transmitirei. É uma plataforma, depois eu vou mandar o link no grupo. Se você não faz parte da minha lista de transmissão, deixa eu pôr já aqui, para você poder fazer parte. Tá? (99806-5957). Esse meu WhatsApp, você consegue mandar uma mensagem e vou fixar essa mensagem, esse WhatsApp. Você consegue mandar uma mensagem para mim para entrar na lista de transmissão. Nessa lista de transmissão, eu vou mandar um link da plataforma onde você vai criar uma senha e lá vai ter um estudo diário. E o primeiro estudo é quem é Deus. Você vai conhecer quem é Deus através da palavra de Deus. Como ele se comporta, o que ele faz, como ele é. Para você ter conhecimento das promessas e da palavra de Deus. Depois, quem é Jesus? É um estudo completo. Você vai ter prazos para cumprir, você vai ter exercícios para fazer. Não é prova, não vai ter prova nem nada, mas é um caminhar junto, é um discipulado. Então, quem quiser, manda uma mensagem para esse WhatsApp, tá bom? Isso é importante para que você conheça a palavra de Deus. E quem faz parte do estudo da leitura bíblica anual, eu já comecei a postar de novo a leitura bíblica anual, tá bom? Mas seguindo, aplique a fé nas promessas de Deus. Segunda coisa, aprenda a depender de Deus. Quer viver acima da ansiedade? Aprenda a depender de Deus. Entenda uma coisa, eu e você somos completamente dependentes de Deus. Completamente dependentes de Deus. Precisamos de Deus. Sem Ele, queridos, não vivemos.
Jesus diz, em Mateus 6, que lemos, versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Como se ele estivesse dizendo, ei, isso é comigo, viu? Faça a sua parte, trabalhe, exerça o dom que eu te dei, exerça os talentos que eu te dei. Portanto, não se preocupem. Dependa de Deus. Não dependa do homem, não dependa dos seus recursos, não dependa de mim como pastor, não dependa... Não. Eu posso te frustrar, o seu amigo pode te frustrar, os seus recursos podem te frustrar, Deus não. Dependa dele, é ele que está dizendo, não se preocupem com a sua própria vida. Queridos, ser dependente de Deus nos dá uma segurança incrível. Ser dependente de Deus nos dá uma segurança incrível. Incrível. Dependa de Deus. Só assim você vai conseguir viver acima da ansiedade, sabendo que a sua vida depende dele. A sua família depende dele. O seu trabalho depende dele. Querido, quando a gente entrega a vida para Deus completamente, tudo começa a fluir, tudo começa a acontecer. E você começa a viver as maravilhas que Deus tem nas suas promessas para cada um de nós. Dependa de Deus, querido. Dependa de Deus para tudo. Não tome nenhuma decisão sem consultar o Senhor. Não tome nenhuma decisão sem a paz de Cristo invadir o seu coração. Só tome decisões e faça escolhas quando você estiver em paz. Porque isso é dependência de Deus. Deus te dá a paz para realizar tudo aquilo que você precisa realizar. Existe um versículo bíblico que eu não me recordo agora, fugiu da minha memória, mas ele diz que a paz de Cristo, se eu não me engano, está em Colossenses, na carta de Paulo, que a paz de Cristo seja o árbitro do nosso coração, seja o juiz das nossas decisões. Se você não estiver em paz, não decida nada, continue parado, continue sem realizar. Agora, se a paz de Cristo, que excede todo entendimento, invadir o seu coração, tome a decisão rápido, porque a decisão em paz gera grandes frutos, gera grandes consequências. Então aprenda a depender de Deus, para que você possa caminhar em segurança na jornada da vida. Terceira coisa, para você viver acima da ansiedade. Redefina as suas prioridades. O que é prioridade para você? O que é prioridade para você? O que vem em primeiro lugar na sua vida? Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, tudo o que você precisa, lhe será acrescentado. Quem está falando isso é Deus. Quem está falando isso é o próprio Jesus Cristo. Ele está te dando uma orientação do que deve ser prioridade. O que é prioridade na sua vida? Se não é o reino de Deus, se não é o próprio Deus, você precisa redefinir as suas prioridades. Queridos, entenda bem, eu sei que eu estou falando com adultos aqui, ok? Eu não estou falando para você ser um rato de igreja, para você viver na igreja 24 horas. Não, não é isso. Não estou falando nem de igreja. Eu estou falando do reino de Deus. As pessoas chegam na igreja e perguntam se eu moro lá. Porque todo culto eu estou lá, todos os eventos da igreja eu estou lá, mas o meu caso é diferente, eu sou um pastor da igreja. Então minha vida é uma vida ministerial. Eu tenho um chamado, que eu não posso negá-lo, que eu não posso deixar de cumpri-lo, é um chamado de Deus para a minha vida. Eu tenho consciência plena disso. Mas hoje, por exemplo, não sei se você sabe, mas toda segunda-feira é folga de pastor.
A gente até costuma brincar que segunda-feira é folga de pastor, pizzaiolo, manicure, cabeleireiro. É folga. Só que o reino de Deus não tira folga, o reino de Deus não tem férias. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, chegaram alguns WhatsApp de pedido de oração e visita para fazer. Então provavelmente eu vou sair mais tarde, vou fazer a visita que precisa ser feita. Não existe folga. Mas eu não vou para a igreja hoje. Hoje não tem nada na igreja. Amanhã já tem. Amanhã nós temos lá o estudo bíblico, a jornada bíblica que é dada por um outro pastor, pelo pastor Elias. Mas como eu faço parte da igreja, eu preciso estar lá também. Vocês entenderam? É uma vida com Deus, é uma prioridade o seu relacionamento com Deus. Você está no seu trabalho, priorize Deus. Você está no seio da sua família, priorize Deus. Você está educando seus filhos, priorize Deus. Você vai tomar alguma decisão na sua vida, priorize Deus. Que Deus seja prioridade na sua vida. Que o reino de Deus seja prioridade na sua vida. Busque primeiro o reino de Deus. Amém? Coloque isso como prioridade. Outro dia uma pessoa virou para mim, porque assim, a gente, como pastor, a gente fica atento às ovelhas, às pessoas. Eu percebi um dia que eu estava pregando, eu percebi que um rapaz não ia mais na igreja. Tinha uns 2 ou 3 cultos que ele não apareceu. E aí a gente fica preocupado, eu liguei para ele. Falei, ô rapaz, tudo bem? Como é que você está? Eu não vi que você... esses dias não apareceu, tá tudo bem, tá acontecendo. Eu não estou querendo que ele vá e que vá lá sempre, não é isso. Mas se ele deixou de ir, uma pessoa que ia sempre, alguma coisa aconteceu. E eu, preocupado, liguei e falei, tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Como é que você está? Ah, pastor, tá tudo bem tudo. É que esses dias eu estava cansado. Eu falei, hã? Ele falou, nossa, eu estava muito cansado por causa do meu trabalho. Eu falei, tá bom. Então, eu te espero semana que vem. Aí eu ainda até brinquei com ele. Eu falei, isso se você não estiver cansado. E disse assim para ele, quantas vezes eu subi naquele púlpito para pregar? Cansado. Por quê? Porque o reino de Deus para mim é prioridade. Para sair com os amigos, comer uma pizza, dar uma volta, a gente não está cansado. Mas para viver as coisas de Deus, a gente está cansado. É só questão de prioridade. O que vem em primeiro lugar para a sua vida? Isso vai te ajudar a viver acima da ansiedade. E por último, para a gente orar, viva o hoje, o agora. Eu já falei sobre isso. E não se preocupe com o amanhã. Precisamos viver o dia de hoje. O amanhã ainda não chegou, o ontem já passou. Então, vamos aproveitar o hoje. São 6h54 da manhã, o dia está começando. Pessoas indo para o trabalho, o dia vai começar, será um dia extremamente abençoado na sua vida, eu creio. Mas viva hoje. Existe uma frase que eu não lembro do autor. Eu peguei num dos livros aqui que eu tenho, mas eu li há muito tempo. Eu anotei no meu caderno, não lembro que livro que é. Que o homem disse assim, eu sou um homem velho. Esse homem que estava falando isso, ele tinha uns 91 anos mais ou menos. Eu sou um homem velho. Conheci muitos problemas. E a maior parte deles nunca aconteceu. Você sabia que a maior parte das coisas que te causam ansiedade nunca acontece? Você sabia disso? 90% das coisas que geram ansiedade em você nunca vão acontecer. Sou um homem velho. Conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Entendeu o que é perda de tempo? Deus é maior interessado em que você viva acima da ansiedade.
Porque a ansiedade te afasta de Deus, faz você duvidar do seu poder, faz você duvidar do seu controle. Por isso Salomão nos deixou um grande conselho, quando ele escreveu Eclesiastes capítulo 11, versículo 10. Afaste o seu coração da ansiedade. Afaste o seu coração da ansiedade. Como isso é possível, queridos? Aplicando a fé nas promessas de Deus, aprendendo a depender de Deus, redefinindo as suas prioridades e vivendo o hoje, não se preocupando com o amanhã. Dessa forma, você se afasta da ansiedade. Entenda que Deus te ama de forma incondicional. Não importa o que você seja, o que você faça, Deus te ama e convida você a viver acima da ansiedade. Por isso, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, nada disso. Estou falando de um homem chamado Jesus Cristo, que transforma, liberta, restaura, nos dá vida e vida em abundância. Ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu quero terminar esse devocional lendo com vocês 1 Pedro, e palavras de um discípulo que viveu com o próprio Jesus Cristo, um apóstolo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz: portanto, humilhem-se diante de Deus. O que é humilhar diante de Deus? É reconhecer quem é Deus e quem nós somos. Ele é Deus, nós não. Nós somos homens e mulheres completamente dependentes deles. Isso é se humilhar. Isso é reconhecimento. Portanto, humilhem-se diante de Deus, e a mão de Deus é forte e está sobre você. Ele os exaltará no tempo certo. Vivam livres da preocupação na presença de Deus, porque Ele toma conta de vocês. Eu vou repetir. Vivam livres da preocupação na presença de Deus, porque Ele toma conta de vocês. Você só está aqui hoje porque Ele tomou conta. Você só está aqui de pé hoje porque Ele cuidou de você até hoje. Deus te ama. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Não viva mais ansioso, não viva mais ansiosa. Não faça isso. Cuide de você, se ame mais, se goste mais, não permita tanto sofrimento, não permita tanta dor, se preocupando, vivendo ansioso, ansiosa. Não faça isso. Cuide de você. E sabe qual é a melhor forma de você cuidar de você? É você dizer sim para os planos de Deus. É você dizer sim para Jesus Cristo em sua vida. É você dizer sim para as promessas de Deus. E é você viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Isso é se amar. Isso é gostar de você mesmo. Faça isso. Permita Deus cuidar de você. Tira a mão. Deixa Deus fazer. Amém? Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, continuando na Tua presença. É no nome de Jesus que estamos aqui ouvindo a Tua palavra e Te agradecendo por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Eu sei, Pai, que um coração grato move o Senhor. Por isso estamos aqui expressando a nossa gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, porque o Senhor é Deus, é soberano. Obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa que nos restaura, nos transforma, nos corrige, nos mostra a direção, nos dá um caminho a seguir. Obrigado, Pai. O que seríamos de nós sem a Tua presença? Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos, fica conosco neste novo dia que está começando. Nos ajuda a caminhar com segurança no centro da Tua vontade. Que possamos verdadeiramente tirar de nós toda preocupação, toda ansiedade, viver acima de todas as coisas. Porque é verdade, o Senhor tem cuidado de nós.
Só estamos aqui hoje diante da Tua presença porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Como eu sempre me questiono, que amor é esse? Que amor é esse por nós? O Teu amor nos constrange, o Teu amor nos faz pensar como é possível. E o Senhor vem com muito amor e diz, é sim possível, eu te amo. Eu te amo. Obrigado, Senhor. Obrigado por não nos esquecer de nós. Obrigado por nos manter vivos, de pé todos os dias, vencendo a cada dia no Senhor. Obrigado por nos trazer aqui diante da Tua presença e da Tua palavra e aprender que é possível viver acima da ansiedade, ouvindo o Senhor, colocando a nossa fé em prática nas Tuas promessas, não se preocupando com o que virá, não lembrando, trazendo as lembranças do ontem, mas vivendo o hoje, porque é hoje que o Senhor está cuidando, é hoje que o Senhor está abençoando, é hoje que o Senhor está falando, é hoje que o Senhor está transformando, é hoje que o Senhor está libertando, é hoje que o Senhor está nos salvando, é hoje que o Senhor está nos conduzindo a viver aquilo para qual o Senhor nos chamou para viver. Por isso, Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, estenda a Tua boa mão, toca cada um com poder e glória. Visita cada casa, cada família, cada filho, cada negócio. Visita de forma íntima, profunda. Que eles possam ser tocados, transformados, curados pelo Senhor. Pai, tira deles tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Todo medo, toda ansiedade, toda preocupação. Caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que eles possam ser pessoas totalmente abençoadas, vivendo na Tua presença. Obrigado, Pai. Eu os amo em Cristo e quero vê-los bem. Por isso que eu te peço, Pai, estenda a Tua boa mão. E onde eles colocarem as plantas dos seus pés, que eles possam ser extremamente abençoados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles. Que eles tenham hoje um dia extremamente abençoado, agraciado, cheio do Teu poder, da Tua glória, do Teu favor. Que eles tenham uma semana extremamente cheia da Tua graça. Livra-os do mal, guarda cada um deles. E que eles possam viver o dia de hoje testemunhando a Tua glória, testemunhando a Tua presença, para que as pessoas através dele possam ver que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor o abençoe com essa palavra, que o Senhor cuide deles, que eles venham viver e experimentar tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração hoje através da Tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta manhã, que possamos viver hoje intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, no Teu nome que eu oro, Jesus, e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor venha tirar de você toda essa ansiedade, te fazer viver em lugares altos, te fazer viver as promessas. É possível ter uma vida extremamente abençoada. E descansa no Senhor, Ele tem cuidado de você. E Ele continuará cuidando, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Amém? Que Deus os abençoe, que essa palavra seja vida no coração de vocês.